Começando então agora a trabalhar com equações diferenciais na matemática, vamos pegar então um exemplo do movimento harmônico simples, cuja equação a gente pode escrever x duas linhas de t mais o ômega zero ao quadrado vezes x de t. Isso daqui tem que ser igual a zero. Então essa daqui é a equação, certo? Diferencial, onde x de t é a nossa função horária da posição, sendo então x duas linhas a nossa aceleração, certo? E o ômega zero sendo a frequência natural de oscilação do nosso sistema. Se a gente quiser então pedir para a matemática resolver para a gente, então tem o comando o dissolve, certo? E aí veja que já ao fechar aqui ele já reclama, né? Então, como eu já disse nas outras aulas para vocês, basta a gente dar um F1 aqui, né, no dissolve, buscar o help e entender como é que ele gosta que as coisas sejam escritas. Então veja que essa reclamação que ele está dando aqui é porque a gente tem que especificar algumas coisas aqui para resolver. Então um exemplo aqui que ele dá, né? Veja que então ele escreve a equação geral e aí você tem que especificar qual que é a sua função e qual que é sua variável independente. Então vamos fazer isso aqui, né? Então ele está reclamando. A gente vem aqui e fala, olha, essa daqui é a nossa função, x de t, e o nosso parâmetro independente é t. Então, pedimos para ele resolver, veja lá que já saímos com o resultado. E a nossa função x de t tem uma solução geral, que é uma constante C1 vezes o cosseno de o ômega zero t, né? Mais uma constante C2, o ômega zero t. Bom, tudo bem, essa é a solução geral. A gente pode ser um pouco mais específico e colocar algumas condições de contorno. Isso daí vocês vão encontrar aqui também no help, certo? Você vai lá no scope, né? Ele vai mostrar para vocês alguns exemplos e vai mostrar que muitos dos exemplos você tem que utilizar as condições iniciais. Então, para colocar outra condição, a gente vai colocar como outras equações. Então, para fazer outras equações, eu preciso abrir aqui uma nova chave, certo? E colocar aqui uma nova equação. Eu vou chamar, então, o meu x' de t, que é a minha velocidade, certo? O meu x' de t, desculpa, meu x', minha velocidade inicial, né? Então, no tempo igual a zero, eu vou chamar isso daqui, então, vou falar que isso daí, então, é zero. Então, veja lá, eu pus uma condição agora, falando, olha, eu estou no sistema MHS, mas a minha velocidade inicial do movimento é igual a zero. Eu vou lançar o objeto a partir do repouso, certo? Fechei aqui, então, aqui estão minhas duas equações. Agora, então, eu tenho uma equação geral, que descreve o movimento, e uma condição de contorno, uma condição inicial. Então, vamos lá. Olha lá que a gente restringiu, então, a nossa solução agora para um dos termos aqui inicial. Bom, vou copiar aqui e colar e vou colocar uma segunda condição, que é a minha posição x de t igual a zero, né? Ou seja, x de zero, né? Minha posição inicial, no momento igual t igual a zero, eu vou colocar isso daí sendo como a de amplitude, vamos dizer assim, né? Então, feito isso daí, se você executar, agora sim, temos tudo aqui em termos de variáveis que conhecemos. Então, olha lá, o nosso C1, que era uma constante que a gente não tinha nenhum conhecimento do que significava no movimento, agora a gente tem aqui a nossa amplitude de movimento, porque nesse ponto aqui, velocidade igual a zero, né? Então, eu estou no momento de amplitude máxima. Então, tenho minha solução, posso chamar isso daí de uma variável, né? Então, eu posso fazer até isso daqui antes, ó. Então, sol, né, de solução,
é isso daqui. Veja que está em colchete, né? O resultado aqui. Então eu posso vir aqui, colocar, eu quero a solução 1. Então, a minha solução está aqui, já guardada na variável sol1. Tá, o que eu faço com isso, né? Eu posso fazer um gráfico disso daqui, né? Eu posso fazer um plot, né, de x de t. Veja que eu não atribuí nada a x de t até agora, né? X de t não tem nenhuma função, nenhum valor atribuído até ele até agora. Eu só tenho essa correspondência aqui, né? Essa seta aqui é uma correspondência que está guardada dentro de sol. Então eu posso fazer isso daí, né? Eu quero que ele plote x de t conforme a correspondência acima, né? Correspondência que está guardada dentro de sol 1. Então, eu posso fazer isso daí. Ah, esqueci de um único detalhe aqui, né? Antes disso, eu tenho que dar, para eu poder fazer um gráfico, eu tenho que dar valores aí às nossas variáveis aí, né? O ômega 0 e amplitude, né? Então, eu posso chamar isso daí, vamos chamar de chute 1, uma variável aí. Eu vou chamar e vou fazer as minhas atribuições aqui. Então, lá, eu vou pôr aqui 1, certo? E o meu ômega 0, eu vou pôr aqui, não sei, 2π. 2π. Então, minha frequência angular, 2π, certo? E minha amplitude A igual a 1. Igual não, né? Estou mantendo todas as variáveis aí sem valor. Na verdade, eu estou atribuindo relações, aí, correlações. Então, se eu executar, né, chute 1 agora vai estar com essas correspondências aqui gravadas, né? Então eu posso falar, olha, me faça o gráfico de x de t conforme essa correspondência aqui e conforme as correspondências que estão aqui nessa variável chute 1, certo? Então faltou o ponto aqui, barra ponto, certo? E isso daí eu quero que varie o t, não sei, de 0 até 10. Então, quando fazer o plot, temos aí então um gráfico que nos mostra o comportamento do sistema MHS que a gente já bem conhece, né? Nada mais é do que uma senoide. Mas veja que a gente está fazendo isso tudo através de uma equação diferencial, certo? Aqui eu estou pedindo para colocar em movimento a minha equação diferencial. Poderia então agora mexer um pouquinho mais no gráfico, colocar os eixos, né? As grandezas e as unidades, né? Posso também começar a mexer um pouco então aqui nas variáveis, né? Então, aumentar a amplitude para 2, aí se a gente vai fazer o gráfico, vai mudar de acordo e assim por diante, né? Mas uma maneira interessante de fazer isso é fazer uma animação do objeto. Isso é possível então fazendo matemática de uma forma bem simples. Veja, as linhas de comando eu já deixei preparado aqui para não tomar muito tempo, mas veja que nada mais é do que usar aí a função x de t e a solução que a gente conseguiu lá em cima para esses casos, né, de condições de contorno que a gente colocou, e também aqui deixar para variar, né, a frequência e a amplitude aqui que vão aparecer no painel aqui embaixo. Então é só executar. Então veja que a gente tem aqui um painelzinho que a gente vai animar então o objeto em movimento harmônico simples. O tempo está passando aqui, né, nessa animação, e aqui eu tenho como controlar a amplitude e a frequência. Veja que frequência e amplitude estão zero, por isso que o objeto está parado. Agora eu vou mudar a amplitude, né? Então, amplitude no ponto inicial aqui e tal, no tempo que está, e mudando agora a frequência, ó, eu tenho então a animação acontecendo. Vou diminuir agora a amplitude, assim por diante. Lembrando, estou basicamente pedindo para a minha solução da equação diferencial, né, executar aqui uma animação no meu matemática, certo? Tudo através da minha função x de t e da solução dela, certo? Então é uma das formas aí da gente interpretar os parâmetros que saem lá da nossa equação diferencial, solução da nossa equação diferencial.
que a gente pode fazer agora é trabalhar com uma equação diferencial um pouco mais complicada. Então, eu vou pegar aqui a equação diferencial nossa original, que gerou esse gráfico, gerou aqui um movimento simulado, né? Vou colocar aqui, vou chamar isso daqui de Sol2, né? E vou fazer uma diferenciação aqui. Vou falar, olha, essa minha equação diferencial, ela descreve, na verdade, um pêndulo simples, né? Mas não é qualquer pêndulo simples, né? Não é o pêndulo simples que vocês estão acostumados, que é aquele que é aproximado por MHS, né? É aquele, então, que eu posso soltar de qualquer ângulo. Então, veja que se eu for soltar de qualquer ângulo, eu não posso usar aquela aproximação que seno daquele ângulo, né? Então, no caso aqui, o x nosso, né? O x de t é a função horária agora do ângulo, né? Então, x é o ângulo em radianos, né? Então, quando eu estou lançando o pêndulo de altos ângulos, eu não tenho mais aquela aproximação de seno de x, né? O seno do ângulo igual ao próprio ângulo, né? Então, eu tenho que deixar ela de forma explícita aqui, exata, né? Vou continuar com as mesmas aproximações, A igual a amplitude e tal, né? E vou tentar resolver. Vocês vão ver que ele vai reclamar, né? Aí, por que isso daí, né? Porque a gente está usando o DSolve, né? E a gente precisa, na verdade, usar o NDSolve, né? Então, eu vou dar o F1 aqui, já está aqui na tela, né? Então, vejam aqui que a gente tem aqui uma função na matemática para resolver de forma numérica, né? A equação diferencial, ele tem aqui a forma de como escrever tudo isso daí. E veja que, como é numérico, eu tenho que deixar tudo em função de números aqui e não de variáveis, né? Ele não vai conseguir resolver de forma analítica. Então, vou colocar direto aqui o meu 2π, certo? E vou colocar aqui também na minha amplitude, não sei, vai ser lançado de π sobre 4, certo? Então, se eu fizer isso daí, né? Eu tenho aqui também agora, eu tenho que ver como é que escreve isso daqui na minha função NDSolve. É um pouco diferente do caso do DSolve. Então, veja aqui o exemplo dele, certo? Agora a gente tem o conjunto de equações, né, do movimento. E a gente tem aqui que falar qual que é a nossa função principal, sem colocar explicitamente a nossa variável independente, né? Mas no lugar da variável independente tem que colocar um intervalo, né? Então vamos colocar de 0 até 10 também, né? E vamos pedir para ele resolver. Então, pronto, veja aqui a nossa função x, né? Nosso ângulo, então, respeita essa função aqui, uma interpolação numérica, que vai nos dar o gráfico do movimento, então. Se a gente fizer, então, o plot, vou me perdoar de novo, não gosto de ficar escrevendo as coisas de novo à toa, eu tenho isso guardado aqui, né? Já fiz esse plot, para fazer que é a mesma coisa que eu vou colocar lá, a única diferença é que eu tenho que colocar aqui só o 2, certo? E tirar o chute, porque eu agora já coloquei numericamente direto lá no na nossa equação diferencial os valores da amplitude e da frequência. Então, veja lá que saímos com o gráfico, né? Isso é o que era esperado, então, quando você está aí com ângulo aí de π sobre 4, desculpa dizer que é, né? Isso, π sobre 4, a gente está com 45 graus, e aí então você tem o ângulo variando aí entre, né, π sobre 4 e menos π sobre 4, né, no tempo aí. Bom, uma coisa interessante agora de fazer é a gente comparar os dois casos, né? A gente resolveu então para o MHS puro, né? E para o caso de um pêndulo simples lançado de alto ângulo que não admite então aquela aproximação. Então, para fazer essa comparação, eu prefiro fazer isso de forma até animada aqui. Então, eu vou usar de novo essa função manipulate. Vou deixar então, opa, escrevi errado aqui, manipulate. Então, vou deixar essa função aqui, só que qual que é a diferença? Eu, em vez de deixar o ângulo inicial aqui do meu movimento fixo, eu vou deixar aqui como um VA, certo? Um valor aqui numérico que eu vou colocar, né, para variar. Então, o meu VA
vou pôr de 0,1, só para não dar zero, para não dar algum erro, né? Até um ângulo máximo aí, π sobre 2, né? Que é 90 graus, que é o máximo que eu posso fazer no lançamento. E vou pedir para ele, então, fazer o plot. Né? Fazer um plot. Tá aqui, ó. Vamos copiar aqui. Fazer esse mesmo plot aqui, certo? Conforme Sol 2, certo? Só que eu vou fazer uma coisinha a mais aqui, só para... Então eu vou pegar aqui e vou pedir para ele plotar também, aqui ó, conforme chute 1, o caso MHS, que é a aproximação, certo? Então vamos lá. Vou pôr dois argumentos dentro do meu plot e fazer dois gráficos uma vez só, certo? Então eu tenho aqui o caso... Opa, esse daqui é o caso, então, do meu pêndulo lançado de altos ângulos, a solução completa, né, precisa, exata. E esse daqui é o MHS, então, sendo que então, pode ser interpretado como uma solução aproximada para o meu pêndulo simples lançado de alto ângulo. Só vou tirar, ao invés de colocar o chute aqui, só para facilitar, vou pôr o ômega 0, né, é 2π. Né? Vamos deixar ele fixo assim, né? E a amplitude vai ser o VA, certo? Então, nos dois eu vou ficar variando a amplitude em VA. Lembrando, isso daqui já está resolvido, só um é analítico, então basta colocar aqui qual é as minhas regras para as variáveis da minha resolução analítica. O meu pêndulo simples aí, ele é resolução numérica, então eu tenho que colocar a solução aqui dentro para ele alimentar aqui a solução com valor numérico a cada vez que eu variar esse parâmetro. Então, vou executar aqui, saiu o gráfico ali, certo? Então veja, eu tenho as duas curvas, uma em cima da outra aqui, então uma azul e uma laranja, não dá nem para ver. E se eu começar a variar a amplitude, veja que algo vai acontecendo, né? Então a curva azul é a primeira função nossa aqui, que é a solução completa. Então, e a laranja, a curva laranja ali, é o MHS, a versão aproximada, então. Então, veja que ao aumentar o ângulo a partir de um certo ponto, qual que será que é esse ângulo, né? Então, a partir de um certo ângulo aí, a gente consegue observar. Lógico, isso olhando entre 0 e 10 segundos, certo? Meu tempo aqui está variando entre 0 e 10 segundos. Então, tem muita física aqui para a gente analisar, para entender. Olha, a partir de um certo ângulo, até um certo tempo, é meio que indistinguível os dois casos. Então, confirma a aproximação. Mas para ângulos altos, olha lá, né? Acontece que eu tenho uma variação aqui na minha frequência de oscilação, certo? Né? Não é exatamente uma senoide mais também. Então, tá aí.